Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Estou aqui para compartilhar, um pouco da fala a respeito dos elementos da função. Bom, domínio, contradomínio e imagem. O que vem a ser essas coisas, né? Para entender melhor, precisamos conhecer os componentes das funções. Veja, os valores que podemos colocar em x são agrupados em um conjunto chamado domínio. Ele recebe essa sigla aqui, D de domínio, tá bom? Gente, lembra que a gente acrescentava números à máquina? E ela transformava esses números num outro número? Ela fazia uma função, não é isso? Esses números, lembra que eu coloquei, eu acho que o número 3, né, se não me engano? Aí a máquina transformou esse número no número 6. Esses números são colocados em x, tá bom? E eles pertencem a um conjunto específico, conjunto que leva o nome de domínio, tá bom? Lembra o conjunto dos números naturais, inteiros, não é isso? Nesse caso, esses números que a gente acrescentou à máquina, ele vai pertencer a um conjunto chamado domínio, tá bom? Esse conjunto domínio pode ser tanto o conjunto dos números naturais, inteiros, reais, entendeu? Racionais, tá bom? É só o nome, desde domínio, tá bom? Mas beleza. Todos os valores possíveis de serem gerados a partir disso são chamados de contradomínio, tá bom? Tem essa sigla aqui. Mas aqueles do contradomínio que satisfazem a função, o y de cada x, lembra? Para cada número que eu colocava na máquina, essa máquina me devolvia outro número. Esse outro número específico tem ligação direta com esse número que eu coloquei. Exemplo, eu coloquei o número 3 e a máquina me devolveu o número 6. Esse 6 tem ligação direta com esse 3. Para isso, esse 6 e esse 3, no caso, o 6 foi o número que eu coloquei na máquina, né? Ou seja, ele pertence ao domínio. Verdade, ele está aqui, ó. O número que eu coloquei na máquina. Claro, aqui, ó. 3 ligando ao 6, não é isso? Então, esse 3, ele pertence ao domínio. Foi o número que eu coloquei lá, tá bom? Essa máquina trabalhou, fez a função dela e me devolveu o número 6. Esse número 6, como ele tem ligação direta com esse 3, ele vai pertencer a um conjunto específico, tá bom? Dentro desse contradomínio. Conjunto imagem, porque ele tem ligação direta com o número que eu coloquei inicialmente, tá certo? Então, galera, ele obedeceu a função, né? Eu coloquei o número e esse número obedeceu a função, tá bom? Observe o desenho abaixo para entender melhor. Tá vendo? Eu coloquei o número 5, a máquina trabalhou e me devolveu o número 10. Tá certo? Então, ó, o 5 ele tem ligação direta com 10. Tá certo? Isso aqui, ó, é o contradomínio. Tá vendo que não tem linhas, né? Ligando o 5 com 3? Tá certo? Esses números pertencem ao contradomínio. Mas esses específicos aqui, ó, 10, 8, 6 e 4, pertencem a um conjunto chamado imagem, que está dentro desse contradomínio. Tá bom? Ou seja, domínio, contradomínio, e esses números que têm ligação direta com esses números aqui pertencem a um outro conjunto chamado imagem, tá bom? Isso aqui é só pra gente falar, tá? Não se preocupe em relação a isso. Existem duas condições para a relação entre conjuntos ser considerada função. Então, ó, para ser função, olha só, para ser uma função, o que a gente precisa? Ó? O domínio deve ser exatamente igual ao conjunto de partida, ou seja, todo elemento de D, ou seja, todo elemento do domínio, é ponto de partida das flechas. Tá vendo aqui, ó? Então, ó, para ser função, nesse caso aqui, ó, é função por quê? Porque todos esses elementos estão ligando a um número lá. Aqui não tem problema faltar. Nesse caso aqui não tem problema ficar sem ligação. Agora aqui não, tá vendo aqui, ó? Aqui não pode ficar sem ligação. Tá certo? Então, ó, todo elemento de D é ponto de partida das flechas. Os possíveis valores de x, né? No caso, esses camaradas aqui, tá certo? Ó, se houver um elemento de D, ou seja, do domínio, que não parta uma flecha, não é uma função. Esse texto tá bem intuitivo mesmo, tá, gente? Eu peguei um texto que fique bem claro. Aqui, ó. Então, ó, se faltasse uma flecha aqui em algum desses números aqui, não seria considerada função, tá bom? Isso são critérios para ser uma função. Claro, isso aqui é uma maneira de representar, tá, gente? Lembra que eu representei através de uma equação?
Isso aqui é outra maneira de representar, representando por diagrama, tá bom? Fica até intuitivo, né? Por desenho, no caso, né? O diagrama é o correto falar. Fica até intuitivo a gente imaginar. Ó. Então, ó, eu adicionei esse número vai ser trabalhado e vai gerar um outro número, tá bom? Vai ter ligação direta com outro número. Beleza. Outra forma de representar a função, tá bom? Lembra que eu coloquei lá f de x, y, né? Uma equação, tá certo? Aquilo também é uma representação de função. Bom, ó, então, ó, se houver um elemento de D que não parta uma flecha, não é uma função. Então, beleza. Todos esses camaradas aqui, ó, tem que estar saindo uma flecha deles, tá bom? Ó, cada elemento de D só pode ter uma correspondência no conjunto contra domínio. Como assim? Lembra aqui, ó. Não pode sair duas flechinhas desse número 5 aqui. Não pode. Apenas uma, tá bom? Nem 3, nem 1000, apenas uma. Então, ó, para cada número aqui vai ter apenas um outro número correspondente, tá bom? Esse 5 não pode ser ligado ao 10 e nem ao 8 ao mesmo tempo. Isso não é função, tá bom? Isso é outra coisa, não é função, tá certo? Então, beleza, ó. De forma figurada, só pode partir uma flecha de cada elemento do domínio. Tá bem simples o texto, né? Só pode partir uma flecha de cada elemento do domínio. Então, ó, os elementos aqui são esses números. Só pode partir uma flechinha desses números, tá bom? Tá parecendo estranho, né, essa explicação, mas é o primeiro contato com as funções, tá bom? E esse texto tá bem simples, justamente para não dificultar as coisas. Se houver, de forma figurada, né, só pode partir uma flecha de cada elemento do domínio. Se houver um valor de D, em D, né, ou seja, se houver um valor do contradomínio que, no caso, tiver duas flechas saindo de si mesmo, não é uma função. Pronto. Acabou. Então, ó, para ser uma função, todos esses elementos aqui, ó, tem que ter relação com algum outro elemento lá. Tá certo? Não pode faltar nenhum elemento aqui, né, sem sair a flecha, isso, né? E também não pode sair 2 ou 3 flechinhas de cada elemento desse camarada aqui, tá certo? Então, tirando esses casos, é função, tá bom? Nesse caso aqui, ó, faltou o 5 e o 3, não tem problema. Aqui não tem problema faltar. Apenas esse 5 e esse 3, no caso, né, esse 5 e esse 3, não faz relação com esses camaradas aqui, tá certo? Porque os números que eu injetei foi 5, 4, 3 e 2. E esses são os números de partida, tá certo? Foi os números que eu injetei na máquina. Se eu injetasse aqui o número 40, esse camarada tinha que ter um correspondente lá com o número 80, entendeu? Aí aqui acrescentar o número 80, tá certo? No conjunto imagem. Então, ó, os números que eu acrescentei foi 5, 4, 3 e 2. E cá, ó, 5, 10, 8, 6, 4 e 3. Esse 5 não tem relação com nenhum número aqui, entendeu? E não tem problema aqui faltar, tá certo? O que não pode faltar é aqui. Essas são as restrições. O texto está bem simples, gente. É justamente para não dificultar a coisa, tá certo? Então, para ser função, precisa que todos esses elementos tenham ligação com outros elementos do contradomínio, não é isso? E não pode faltar nenhum elemento aqui, ó, sem ligar com algum outro elemento aqui, tá certo? Então, esses números aqui foram os números que eu adicionei na máquina, né? E essa máquina trabalhou, né? Qual máquina que é? Aquela lei de formação, lembra? f de x igual a 2x, entendeu? Ou seja, se eu acrescentar o número 5, ou seja, o 5 vai ser acrescentado no x, então 2 vezes 5, 10. Opa, verdade, então a máquina vai fazer com que esse número ligue ao 10. Muito bem. Então, gente, não tem segredo, né? Conjunto imagem é o quê? O que é conjunto imagem? São esses números que têm ligação direta com esses números aqui, tá certo? Ó, 10, 8, 6 e 4. Pronto, não tem segredo, tá bom? Então, determine o conjunto imagem. Vocês vão colocar I, abre chaves, 10, 8, 6, 4. Por quê? Porque são os números que têm ligação direta. Tá vendo com esses números aqui? Determina o domínio. Olha o domínio aqui, ó. 5, 4, 3 e 2. Tá certo? Foi esses números aqui. Mas o domínio pode ser tanto o conjunto dos números naturais, conjunto dos números reais. Tá certo? Mas nesse caso foi apenas esses aqui. Tá bom? Não tem problema. Contra domínio, ó. 5, 10, 8, 6, 4 e 3. São todos esses números aqui. O conjunto imagem é constituído, né, pelos elementos que faz ligação direta com os elementos do domínio. Tá bom? Tá aqui, ó. Elementos do domínio.
tá certo? Valores para x, ó, e valores para y. Esses valores aqui, ó, 10, 8, 6 e 4, são os valores que a máquina devolveu, entendeu? Fez o trabalho dela e devolveu os valores, tá certo? Então, gente, essa é uma breve explicação, né, sobre os elementos das funções, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e não ficou, para não ficar uma coisa, né, tão abstrata assim, tá certo? Eu usei um texto, né, que deixa mais clara ainda a ideia, tá bom? Então, galera, qualquer dúvida, tá? Eu estou no WhatsApp. Isso aqui é só pra gente iniciar, gente. Não se preocupa com isso, né? A parte importante vai vir mais pra frente. Isso aqui é importante, claro, claro. É importante. Só que, né, as primeiras impressões, né, do assunto, tá bom? Então, gente, qualquer dúvida, tá? Vocês podem entrar em contato comigo.